Boa noite a todos. Meu grupo irá falar sobre a lógica fuzzy. Nosso squad é composto por mim, Anderson, pelo Ângelo, pelo Ellison, Lucas, além do Renato. Uma breve introdução sobre o que é a lógica fuzzy. Essa frase exemplifica bem o que é ela. A lógica difusa tem por objetivo modelar modos de raciocínios aproximados, ao invés de precisos. Mais para frente será abordado de forma mais clara o que essa frase quer dizer. Tendo como princípio da lógica fuzzy, é abordado alguns pontos que pode esclarecer mais o que é ela. Por exemplo, na lógica binária, a clássica, as proposições são unicamente verdadeiras e falsas. Aquele 0 e 1 da nossa programação normal, o true e false. Na lógica difusa, as proposições podem ter valores intermediários entre os verdadeiros e os falsos. A veracidade dessas proposições é uma função que pode assumir qualquer valor entre 0, que é o falso absoluto, e 1, o verdadeiramente absoluto. As sentenças elas passam a ter um grau de pertinência. Muitas vezes utiliza-se uma simplicidade de valores possíveis para um domínio, a lógica de múltiplos valores. Nós colocamos aqui um exemplo para ilustrar isso, como que a lógica difusa pode funcionar. 0, 0.5, que é meio, e 1, para valores que indiquem falso, talvez verdadeiro e verdadeiro. A lógica difusa, então, visa modelar modos de raciocínios imprecisos, tendo os casos precisos como situações limites. Como, por exemplo, no exemplo acima, a situação limite de falso é 0 e a situação limite de verdade é 1. Falamos em lógica, nós temos várias subclassificações desse tipo de lógica, incluindo a lógica clássica e a difusa, também conhecida como lógica fuzzy. Nós vamos abordar um pouco sobre essas duas classificações de lógica. Iniciando pela lógica clássica, quando nós nos referimos a ela, nós também podemos citá-las como a lógica formal ou aristotélica. E é a partir dessa lógica clássica que as proposições ou predicados acabam se tornando um pouco mais restritos, podendo assumir apenas um valor. Ou seja, essa proposição poderá receber apenas um valor entre dois, no caso, entre falso ou verdadeiro, ou 0 ou 1. E isso nos permite também nós classificá-las como uma lógica booleana ou bivalente, visto que nós sempre temos a exatidão, apenas dois valores trabalhados, ou é falso ou é verdadeiro, ou é 0 ou é 1. É muito importante ressaltar também que a lógica clássica ela é atemporal. Isso significa que os predicados eles acabam sendo avaliados sem levar em consideração variáveis como o tempo para a definição do resultado final. Enquanto a gente tem esse tipo de comportamento na lógica clássica, na difusa a gente tem um cenário um pouco diferente. A lógica difusa, ela também é conhecida como lógica fuzzy, e ela permite a representação dos valores lógicos de uma maneira intermediária entre os valores exatos, né, de 0 a 1, como por exemplo na clássica. Então, o que acontece? Na lógica fuzzy, os valores acabam sendo expressados em um valor mais intermediário. Eu tenho desde o valor 0 até o valor 1. E eu posso trabalhar com os valores que estão entre esses dois extremos. Isso é bom porque ele aproxima a representação da maneira que nós, humanos, raciocinamos ou temos a percepção. Os valores na lógica difusa ou lógica fuzzy, eles acabam sendo expressos de forma linguística, como por exemplo, quente, muito frio, ou perto ou longe. Isso demonstra a não exatidão que existe com a lógica difusa, ou lógica fuzzy, diferentemente da lógica clássica, que trabalha com os valores muito exatos, né? Sempre 0, 1, falso ou verdadeiro. Uma curiosidade também que é muito importante ressaltar sobre a lógica difusa é que ela está em ascensão e ela tem sido amplamente adotada, principalmente pelos japoneses, com um sistema de aspiradores de pó, aparelhos de ar-condicionado, elevadores, dentre outras tecnologias. E aqui nesse slide a gente tem mais um reforço mesmo, demonstrando a diferença entre a lógica clássica e a difusa.
indicando que no momento em que usamos a lógica clássica, nós temos os predicados que exigem uma definição exata, e na difusa é diferente, a gente tem valores intermediários, ou seja, temos as definições não exatas. E aí tem alguns exemplos também que mostram ali na lógica fuzzy que as respostas são relativas, né? Elas possuem um grau de veracidade que varia entre totalmente falso e totalmente verdadeiro, que reforça também os exemplos que eu dei, que pode ser quente, muito frio, dentre outras verificações. Este último slide referente à lógica clássica e difusa, ele é mais para representar os dois conceitos de uma forma mais abstrata e visível. No lado esquerdo, nós temos a abordagem da lógica clássica, que trabalha com valores exatos, ou seja, nós só temos o laranja e o azul, enquanto do lado direito nós temos um gradiente, e esse gradiente ele tem sua composição, o lado extremo esquerdo totalmente laranja e o lado extremo direito totalmente azul. E nesse meio termo a gente tem essa transição, que representa o valor intermediário, ou seja, a não exatidão da lógica difusa. E aí fica muito bem constatado a diferença entre os dois tipos de lógica. Como sabemos, a lógica fuzzy se difere da lógica binária, ou também conhecida como clássica. Enquanto na lógica clássica temos apenas dois estados, verdadeiro ou falso, 0 ou 1, ou seja, não existe meio termo. Já na lógica difusa, ela é caracterizada pela imprecisão, onde existe um intervalo entre 0 ou 1, que varia entre totalmente falso ou totalmente verdadeiro. Aí existem situações que não conseguimos utilizar muito bem a lógica binária devido às suas muitas variações, não simplesmente a gente tendo verdadeiro ou falso, a gente pode ter um meio termo entre essas duas afirmações. Que aí vem o nosso primeiro exemplo. Os copos estão cheios ou vazios? Neste exemplo, a gente tem uma certa dificuldade de utilizar a lógica binária, com exceção desse último exemplo, onde o copo está totalmente cheio. Então, eu poderia dizer que, utilizando a lógica clássica, eu poderia dizer que seria verdadeiro, está totalmente cheio. Porém, nos outros três exemplos, nos outros três copos, nenhum está nem totalmente cheio, nem totalmente vazio. Então, isso dificulta a gente usar a lógica binária. Então, para isso, utilizaríamos a lógica fuzzy. Então, nessa primeira, a gente poderia, por exemplo, associar que esse copo está a 20% do seu valor, ou seja, ele teria um grau de pertinência de 0,2. Já esse estaria na metade, então ele teria um grau de pertinência 0,5. Esse daqui eu poderia dizer que ele está 90%, então ele teria um grau de pertinência 0,9. E esse, por sua vez, como está totalmente cheio, ele teria um grau de pertinência 1. Aí o que temos? Para a gente dar possíveis nomenclaturas, nesse primeiro copo, a gente poderia dizer que ele está parcialmente, quase vazio na verdade, né? Porque ele quase não tem nada. Esse daqui, como ele está na metade, a gente pode dizer que ele está parcialmente vazio ou parcialmente cheio. E já nesse a gente poderia dizer que ele está quase cheio. Então, isso da lógica fuzzy ela é caracterizada por uma imprecisão, pois a gente tem esse meio termo entre o totalmente verdade e o totalmente falso. Neste exemplo, vimos um pouco da diferença entre a lógica clássica e a lógica difusa. Neste primeiro exemplo da lógica clássica, a gente utiliza como referência como sendo uma pessoa alta, um indivíduo alto, cuja altura seja maior que 1,80 m. Então, na lógica clássica, a gente vai verificar se é verdade essa sentença. Então, este indivíduo tem mais de 1,80 m, então ele é considerado um indivíduo alto. Como esse tem menos de 1,80 m, é considerado um indivíduo baixo. Porém, aqui a gente só tem dois possíveis estados. Agora, indo um pouco para a lógica difusa, a gente tem uma variação dessa resposta, porque a gente vai ter graus de pertinência. Então, a gente considera aqui como referência o valor de 2,2 metros para ser totalmente verdadeiro. Então, a gente tem o primeiro indivíduo que tem 1,54 m, cujo grau de pertinência é 0,7, que dá 70%.
enquanto o segundo indivíduo tem 0,9 e um total de 90%. Neste caso, a gente poderia dizer que ambos são parcialmente altos, pois ambos estão acima de 50%, ambos estão acima de 0,5. Então a gente poderia dizer que são parcialmente altos. Então a gente consegue perceber dessa forma a diferença entre as duas abordagens, uma vez que a lógica difusa é utilizada quando temos uma maior inconsistência das respostas. A gente não tem nem totalmente verdadeiro nem totalmente falso. A gente tem um meio termo que vai variar entre 0 e 1, devido a justamente essa variação. Em contrapartida, a lógica clássica apenas tem dois estados, verdadeiro ou falso. Então, quando a gente tem apenas dois estados, é muito comum a gente utilizar a lógica clássica, enquanto a gente tem uma inconsistência maior nas respostas, a gente utilizaria a lógica difusa. Outro exemplo que a gente pode ver é esse daqui. A gente tem um hexágono, e aí nesse exemplo também a gente não conseguiria utilizar a lógica binária, porque ele não é nem totalmente azul nem totalmente amarelo, ele é meio termo. Então, possíveis respostas utilizando a lógica fuzzy a gente poderia ter: o hexágono é parcialmente azul ou o hexágono é parcialmente amarelo. Ele tem uma parcialidade de azul e uma parcialidade de amarelo. Outra possível resposta seria: o hexágono é azul ou quase amarelo. O hexágono é quase azul ou quase amarelo. E mais uma possibilidade seria do hexágono é 55% azul ou é 45% amarelo. Seria outra possibilidade para a lógica fuzzy. Conjuntos fuzzy. Conjunto fuzzy ou conceito fuzzy, né, teoria fuzzy, parte do princípio de você aplicar pertinência a um conjunto, né? Por exemplo, se eu chamo um colega meu, um amigo meu pra praia, geralmente a pessoa vai perguntar se na praia tá fazendo muito sol, se tá nublado, se o sol tá muito quente, né? Só que essa mesma pergunta aplicada para máquina já vira algo muito complexo, né? Porque o que seria muito quente para a máquina, né? O que seria um tempo nublado para a máquina? Então, com esse conceito, né, do fuzzy, você aplica pertinência a conjuntos, né? E dessa forma você consegue, né, entre aspas, falar para a máquina, né, qual o grau de pertinência, se está muito sol, se está ensolarado, se não está, entendeu? Nesse gráfico, né, que ele representa a temperatura na horizontal e o grau de pertinência na vertical, uma temperatura fria, né, ela parte de muito frio, né, ou seja, do 0 graus aqui, muito frio, até 60 graus, onde já não é mais frio e já começa já a tá ficando quente, né? Parte mais ou menos dos 40 graus aqui até o 100, né? Ou seja, não é algo que não é algo, né, que é binário, né? Tá frio ou não tá, tá quente ou não tá, né? Dessa forma você consegue ter um grau, né? Se tá muito frio, tá frio, pouquinho frio, entendeu? E esse mesmo conceito, né, ele é aplicado em conjuntos, né, onde você declara o conjunto e a sua pertinência, né, variando de 0,0 para 1,0, né, onde também dá para se ler como de 0 a 100%. Representação. Um conjunto fuzzy A é uma coleção de pares, onde A é igual a X, né, conjunto, vírgula, o seu grau de pertinência, né. Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto, sei lá, o conjunto AB, e o grau dele de pertinência 0,2, né. O que seria 20%
tenho aqui um outro conjunto, o conjunto AC, e o seu grau de pertinência é de 0,40, e eu tenho um último conjunto, por exemplo, o AE, né, que o seu grau de pertinência é de 1, ou seja, 100%. Nesse conjunto, né, por exemplo, um conjunto fuzzy representando o conceito céu ensolarado poderia ser associado da seguinte forma: grau de pertinência 1, ou seja, 100%, a uma cobertura de nuvens de 0%. Segundo, grau de pertinência de 0,8 ou 80%, a uma cobertura de 20%. Pertinência 0,4, a uma cobertura de 30%. Pertinência 0, a uma cobertura de 75% ou mais. Ou seja, para uma pertinência de 100%, o céu está completamente ensolarado, né? Para uma pertinência de 0,8, está um pouquinho sobre nuvem. A pertinência de 100%, há uma cobertura de 0%, ou seja, o céu está completamente ensolarado, né? Aqui nos 80% tem um pouquinho de nuvens. 0,4 tem uma cobertura de 30%, ou seja, está ensolarado, mas tem algumas nuvens no céu. E no último aqui, né, a gente tem uma cobertura de 75% ou mais. Ou seja, está fazendo sol, mas ele está completamente encoberto sobre nuvens, né? Ele decide representá-los dessa forma aqui nesse conjunto, né? 0%, 100% de pertinência, 20% de nuvens, 80% de pertinência, 30% de nuvens, 40% de pertinência e 75% de nuvens, 0% de pertinência, né? Modificadores fuzzy. Como visto até agora, a lógica fuzzy representa a fuga da representação binária, ao passo em que ela se aproxima da percepção humana. Essa variação se dá através dos modificadores fuzzy. Eles atuam na variação do grau de pertinência dos valores extremos de sim e não, ou, se preferível, verdadeiro ou falso. Esses modificadores são termos que modificam o significado de um conjunto fuzzy, ou seja, eles modelam a imprecisão para um item pertencer ou não a uma determinada condição, a um conjunto. Os modificadores fuzzy mais utilizados são os do tipo de potência, e alguns dos exemplos desses modificadores são o muito, pouco, não muito, mais e o menos. Utilizando esse conjunto de modificadores, nós conseguimos trazer à vida o cenário do copo com água. Ele pode ser interpretado de diversas formas, entre elas como não muito vazio ou pouco cheio. Enfim, pessoal, essa foi a nossa apresentação. Agradeço a atenção do professor e dos alunos, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado.